né, e deixa as pessoas aí podendo participar de grandes festividades em toda a cidade de São Paulo. Então, em 2026, Ronald, serão 190 blocos no pré-carnaval, 309 durante os 4 dias de carnaval e 126 no pós. 1/4 dos bloquinhos vão passar pelas ruas do centro, que é a região com o maior número de blocos, 157 no total. E a programação completa, que foi divulgada hoje pela Prefeitura, já está disponível no site carnavalsp.com. De novo, carnavalsp.com. Valeu, Lupato. Obrigado. Para fechar esse Bandeirantes Acontece, agradecendo, claro, a sua participação aqui conosco, pelo nosso WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas nossas redes de uma forma geral. Aproveite para se inscrever nas nossas redes, acompanhe a programação da Rádio Bandeirantes em detalhes pelas nossas redes, porque além do ao vivo, todos os programas ficam lá disponibilizados para você. Em vídeo ou como podcast, procura aí no seu agregador de podcast favorito, todos os programas têm podcast próprio, é só você procurar e fazer uso, tá legal? Acompanhe durante o fim de semana a programação da Rádio Bandeirantes, tem o futebol do Campeonato Paulista, tem a final da Copinha, tem o aniversário de São Paulo, tem muita coisa para rolar. Fique com o RB, participe pelas nossas redes, é fundamental ter você conosco. O Acontece termina aqui e volta na segunda-feira com o retorno do Zaidan e do Manuel também. Obrigado pela companhia. Até a próxima segunda-feira. Tchau. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda joinha e você participa do Fala Galera desta sexta-feira, dia 23 de janeiro. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador do Guarani na vitória de ontem diante do Velo Clube? Placar de 1-0. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos
o maior número possível de participações. Qual o seu palpite para a partida de amanhã entre Ponte Preta e Noroeste? Partida marcada para as 17 horas no Estádio Majestoso. E aí, tá bom de palpite hoje? Então opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Você é sempre muito bem-vindo à sua participação aqui conosco, respondendo à enquete ou às enquetes do dia. Pautas do Guarani. Com o gol de Guilherme Parede, Guarani vence o Velo Clube por 1-0 e se aproxima do G8. Gol do Bugre foi marcado ainda no primeiro tempo de pênalti e na segunda etapa Kaique França defendeu a cobrança de pênalti de Daniel Amorim. A última vitória do Guarani havia sido em setembro, quando a equipe de Matheus Costa venceu o Brusque por 1-0 no Brinco de Ouro pelo quadrangular final da Série C. Além disso, o último triunfo como visitante no Paulistão foi em 2024, quando venceu o Ituano por 3-0. Após sucesso da caravana para Rio Claro, diretoria Alviverde anuncia nova caravana, desta vez para o Canindé, na segunda-feira. Na noite de ontem, 551 torcedores bugrinos estiveram presentes no Benitão, acompanhando a primeira vitória do Guarani no campeonato estadual. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Matheus Costa vê grupo mais confiante após primeira vitória. Pautas da Ponte Preta. Elvis entra na justiça contra a Ponte Preta, solicitando a rescisão indireta do contrato e cobrando mais de 8 milhões da Macaca. O jogador alega atrasos de salários, falta de recolhimento do FGTS e uma multa do novo vínculo que iria até 2028, que ultrapassa os 5 milhões de reais. Em entrevista à Rádio Bandeirantes na tarde de ontem, doutora Thalita Garcês afirmou que a Ponte Preta ainda não havia sido notificada oficialmente e que tomaram conhecimento deste processo do Elvis por meio de grupos. A defesa contesta o pedido do jogador, já que um novo contrato foi assinado no dia 1º de janeiro. Bruno Lopes aceita a proposta do North Esporte Clube e é mais uma baixa confirmada no elenco da Macaca. O contrato do atacante com o Clube Mineiro será válido até o final do campeonato estadual e a expectativa é que ele retorne para a Série B. Lanterna do Paulistão, a Ponte Preta recebe o Noroeste amanhã às 17 horas no Majestoso. Marcelo Fernandes deve manter a mesma base do time que entrou em campo na quarta-feira. A única dúvida é no sistema ofensivo, já que Bruno Lopes deixou o clube. Matheus e Damião disputam uma vaga na equipe titular. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após Elvis, mais jogadores entram com ação contra o clube. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Ídolo do São Paulo, Muricy Ramalho, pede demissão do cargo de coordenador de futebol do Tricolor.
O ex-treinador estava na coordenação do clube desde janeiro de 2021, quando iniciou a gestão de Júlio Casares, presidente que renunciou do cargo na última quarta-feira. O nome mais cotado para assumir o cargo é de Rafinha, ex-lateral direito do Tricolor e da seleção brasileira. Pauta 2. A crise financeira na SAF do Botafogo quase resultou na saída de Danilo, contratação mais cara da história do clube. Após negociar Marlon Freitas, David Ricardo e Savarino, visando aliviar a folha salarial, o Fogão quase perdeu Danilo, que estava próximo de rescindir o contrato devido a atraso de pagamentos. O volante tinha 3 meses de direito de imagem atrasados e não havia recebido nenhuma das parcelas do FGTS. No início da semana, partes dos débitos foram quitadas. Pauta 3. Coritiba tem interesse na contratação de Keno, que negocia a saída do Fluminense. O atacante e o tricolor carioca discutem formas para rescindir o contrato. Uma das opções é uma rescisão amigável, que deixaria o atleta livre para assinar em definitivo com o Coxa. Nesta janela de transferências, o clube paranaense já acertou as contratações de Joaquim Lavega e Thiago Santos, que estavam no Flu. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião no programa de hoje. 17:16. Aliás, 17:10. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Hoje o meu destaque vai ser 2 em 1. O Guarani acaba de anunciar a contratação de Herbert. Ele mesmo, que foi contratado no início de dezembro pela Ponte Preta, se apresentou, foi anunciado, foi apresentado oficialmente, treinou por algumas semanas. Nos últimos dias, incomodado com a situação do Transferban, pediu para deixar a macaca e hoje, 23 de janeiro, anunciado pelo maior rival, pelo Guarani. Daqui a pouquinho, mais detalhes dessa contratação, Batista. São 17h11. Está no ar Esporte em Debate, hoje até às 19h30. E você também pode opinar, além das enquetes do dia, também dos temas do dia, pelo 971021493. E vem aí o Derby 213. Guarani e Ponte Preta no dia 31. Partida marcada para as 4 da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aqui na Rádio Bandeirantes, a história dos confrontos, na voz de Edu Pinheiro, o incomparável. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 também para todas as plataformas. Lucas Pessoa é o homem por trás da imagem. Ele que seleciona e coloca a imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Se você não é assinante do canal, ou seja, não paga nada e você concorre a presentes. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Estamos quase batendo os 61 mil assinantes. Tá faltando pouquinho, hein? Quem sabe, se você nos ajudar, até o término deste programa, já batemos os 61 mil assinantes do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h18 até as 19h30. Muita informação, opinião e debate aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Internacional negociou a contratação do Derek Lacerda, destaque da equipe do Sport, né? E olha, o Vitória tem interesse da contratação do Lelê, jogador do Fluminense, atacante de 28 anos. E o Corinthians acertou o empréstimo do Alisson, volante do São Paulo, por R$1,5 milhão de reais, jogador de 32 anos. E já todos os detalhes a respeito de mais uma contratação do Guarani. O Herbert, atacante que estava na Ponte Preta até 2 dias atrás e hoje surpreendeu o Guarani e anunciou o jogador. 17h19. Você que é empresário e empreendedor, já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio ter segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais! Com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. O Elvis está indo pro Guarani, já vai tarde. É um boi cansado no fim de carreira. E eu calculo que daqui uns 100 anos, 150 anos mais ou menos, ele vai receber os 8 milhões que está querendo da Ponte Preta. Tá pensando que a Ponte Preta é o quê? O Banco Master? Não é o Banco Master, não. Boa tarde a todos, Toninho de Sumaré. Ê, Toninho, Banco Master é problema, hein? Quem tem ligação e envolvimento com o Banco Master tá ferrado. Isso se não acabar tudo em pizza, né? Porque quando tem figurões, políticos, quando tem gente graúda envolvida, aí sabe como é que é? É Brasil, meu povo. E tudo vai para baixo do tapete. Mas o ferro é grande, hein? Mais um ouvinte no ar. Da semana. Fala, Batistão. Uma boa tarde, amigos da Band. Em relação à enquete do Guarani aí, tive no jogo ontem em Rio Claro, né? Vamos colocar assim, o time teve bastante vontade, porque o time do Pintado também é um amontoado aqueles jogadores dele, né? O sistema tático dele também não permite com que o outro time jogue. Na minha opinião, o melhor jogador em campo ontem foi o Kaique França, pelo pênalti que ele pegou, né? E dando a vitória que foi imprescindível ali pro Guarani. Quero só dar uma ênfase aqui, né? Olhando também o jogo de ontem, a gente consegue entender algo que vocês já têm falado já ao longo de muito, muito tempo, que o Guarani precisa de um meia que pense o jogo.
De fato, o Diego Torres a torcida já não aguenta mais ele, né? Ninguém suporta mais o futebol dele, um jogador que ganha 120, 130 mil para jogar essa bolinha de gude que ele tá jogando. Então, assim, pelas informações aí, né, do próprio Breno Beretta, já tá bem adiantado a questão do Elvis, né? Tomara que dê muito certo, que o Elvis vai cair como uma luva nesse time. Um jogador que pensa, que sabe, né, muito bem do tático, bate muito bem na bola, e é isso que a gente precisa. Mas valeu pela vitória ontem, valeu pelos 3 pontos. Um abraço a todos, é o Mauro do Planalto. Valeu, Mauro, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta, Batista, sem dúvida nenhuma, Kaique França, né? O cara simplesmente garantiu a vitória do Guarani. Um abraço, um excelente final de semana. Abraço, JP, muito obrigado pela sua participação. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Finalmente sexta-feira, já 23 de janeiro, tá acabando o primeiro mês do ano. O tempo passa implacavelmente para todos nós. E a gente inaugura e inicia a nossa participação no Esporte em Debate de hoje, exatamente dando ênfase e foco ao Fala Galera de hoje. Vamos lá. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador do Guarani na vitória de ontem diante do Velo Clube lá em Rio Claro? Kaique França, claro. É porque ninguém brilhou assim intensamente. O Guarani teve mais um futebol coletivo do que um futebol marcado por destaques individuais. E o Kaique desequilibrou, simples assim. Se o Velo empata aquele jogo no comecinho do segundo tempo no pênalti, defendido pelo Kaique, provavelmente o Guarani não seguraria sequer o empate, porque aí muda o comportamento da torcida, muda a confiança do time em campo, muda aquele negócio de ambiente dentro de campo, né? O Velo iria para cima, vamos virar, estamos em casa, empatou no começo do segundo tempo, e aí quando o Kaique pega, é uma ducha de gelo em cima da cabeça, do corpo, dos pés dos jogadores do Velo. E dali para frente, o Guarani organizadamente, com muita raça, segurou o resultado, sem inclusive correr maiores riscos, sem sofrer tanto assim. E aí, final, tranquilo, vitória importantíssima. Não é futebol brilhante, mas era tudo que o Guarani precisava. Chegar a 5 pontos e ficar aí já quase que no limite da permanência, que é o primeiro objetivo. Depois pensa em coisa maior, agora nas 4 rodadas finais dessa fase de classificação do Campeonato Paulista. E agora o Fala Galera Ponte Pretano. Qual o seu palpite para a partida de amanhã entre Ponte e Noroeste às 17 horas no Majestoso? Eu vou mudar aqui. Eu vou mudar o critério. O meu critério é sempre, pelo menos tem a pretensão de ser, técnico. Analisando peças, possibilidades, qualidades e deficiências, virtudes e vulnerabilidades dos dois times. Não vou fazer isso, senão terei que dizer aquilo que disse no jogo do Velo e no jogo do São Bernardo, que a Ponte ia perder o jogo. Agora, hoje, não vou usar os critérios que pautaram a minha carreira ao longo desses mais de 40 anos segurando essa latinha aqui. Sei que eu tenho cara de 40 anos de idade, mas eu tenho 40 de profissão, 42, quase 42. Tem alguém, tem algum comediante aqui, por exemplo, por acaso? Por que a gargalhada? Por que o deboche? Hoje mesmo, uma senhora
conversando comigo, perguntou a minha idade, eu falei 68 meses e 68 anos e 10 meses. Ela falou, nossa, eu pensei que você tinha no máximo uns 40 anos. Aí eu falei para ela, a senhora mora onde? Eu moro no Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores. Mas eu tenho um ouvido bom. Ela encheu minha autoestima, eu dei um beijo nela, abracei, falei que eu adoro aquele estabelecimento. Eu ia lá quando eu era criança, passava por lá, ia em algumas festas. E eu dei um beijo nela, um abraço, pedi para que Deus a abençoasse. Mas às vezes, quando os olhos não veem, o coração sente. Ela sentiu o calor, ela sentiu a voz, a energia do Tigrão e falou, 40 no máximo. Menos mal, menos mal. Mas nesse longo período aqui, na Latinha, na comunicação esportiva, eu nunca fiz o que vou fazer agora. Eu vou palpitar torcendo pelo futebol de Campinas. Torcendo para que eu queime a língua. Porque eu já disse, depois da derrota para o São Bernardo, quarta-feira, que a Ponte não teria outro caminho que não disputar a A2 no ano que vem. Então, torcendo para queimar bravamente a língua, mas queimar de uma maneira realmente acentuada, o meu palpite, e aí não é mais fria análise técnica, é um pouco emocional a favor do futebol da minha cidade que eu tanto amo e que me viu nascer. A Ponte vai ganhar o jogo. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte que nos prestigia. Vamos ao Fala, Galera. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador do Guarani na vitória de ontem diante do Velo Clube? Kaique França, sem nenhuma dúvida. Qual o seu palpite para a partida de amanhã entre Ponte e Noroeste? A minha torcida, vitória para Ponte. Palpite, infelizmente, vitória do Noroeste. Batista. São 17h31, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é o Clóvis, ainda é tua, Ponte Pretana. Infelizmente, triste pra caramba com tudo isso que está acontecendo com a Ponte. Mas a Ponte vai, infelizmente, não vai passar disso. Vai ser rebaixada, infelizmente. E, olha, o que aconteceu com a Ponte foi uma palhaçada, né? A diretoria não fez nada, não está fazendo nada. Eu acho que contratação também, do jeito que tá difícil demais. E vai ficar essa confusão danada aí. Se não voltar para a Série C depois também não duvido nada também de novo. E o Elvis também, que coisa que o Elvis fez, hein? Ajudou tanto a Ponte e depois jogou a toalha para fora. Mas tá bom, que ele seja feliz. Abraço, Batista, fica com Deus. Amém, fica com Deus também, um abraço, mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos vocês aí. Eu tô mandando essa mensagem para falar do Tigrão. Tigrão é um personagem, ele foi no meu casamento há 25 anos atrás, um dia de frio. Ele tava além de estar com um casaco de couro, porque eu vi no filme, eu tenho o filme até hoje, ele mais alguns amigos e a esposa dele, atual até hoje, né? Ele ama de verdade. E ele tava com a blusa dele, marrom de couro, norueguês, eu acredito ser. Ele já era comentarista, já era no rádio já há uns 20 e poucos anos, eu que já casei há 25 anos. Só que o que esquentava bem é o que estava em cima da mesa dele.
Ele lembra muito bem. Tinha Red Bull à vontade naquela época, 25 anos atrás, e uma garrafa de um líquido cor âmbar. Um grande abraço, Tigrão. É Fábio Emílio, da Casa dos Reparos. Valeu, um abraço, Emílio, ouvinte, nosso ouvinte Emílio da Casa dos Reparos. É, Fabião. Fui no casamento dele mesmo, aliás, maravilhoso o casamento. Maravilhoso. Agora, coro norueguês também, o Fabião forçou, né? Fabião, Adriano, todos os filhos do grande amigo Zé Emílio. Você vê como é que é legal, né? Deus ser generoso com a gente, né? Sou tão amigo do pai que continua na ativa, você o conhece bem, Batista, você é cliente dele, o Zé Emílio, desde os tempos da Sanitária Guarani. E agora fui no casamento dos meninos, você vê, já casou há 25 anos, Fabião, e continuamos amigos. Agora sou amigo do pai e dos filhos e da neta também, que eu vi outro dia, conheci lá na loja, maravilhosa, a Nicole, neta do Zé Emílio, também tá lá na lida, dando aquele apoio pro avô. O Zé Emílio hoje só fica no caixa, ele fica com uma cara assim, igualzinho o tio Patinhas, com esse barulhinho aí, ó. Esse barulhinho aí, faz de novo. Aí, esse é o barulho que mais agrada o Zé Emílio. Aí ele põe a maquininha, o cara passa o cartão ou manda o Pix, ele vê que caiu na conta, ele fala assim, vai com Deus. Família maravilhosa, maravilhosa. Um abraço pro Fábio. Fernando Ribeiro, boa tarde, Batista. Eu sou bugrino e moro em Montes Claros atualmente. Você e o Breno Beretta estão falando errado o nome do North, ou seja, se pronuncia Norte e não North. Bom, então você tem que explicar lá para os proprietários do time, né? Porque eles colocaram nome no time em inglês, N-O-R-T-H. A pronúncia em inglês é North, a tradução é Norte. Então, dos dois jeitos, o Breno Beretta, que fala em inglês fluentemente, pode até falar melhor do que eu, né? Porque se falar em português é norte, se falar em inglês é north. Agora, o nome do time está escrito em inglês, então isso sugere que a pronúncia tem que ser em inglês, não é isso, bebê? Exatamente, Batista. Só se lá eles pronunciam norte, porque eles resolveram chamar de norte, ó, todo mundo aqui fala norte, vamos falar norte. Igual o Lucas Justen, por exemplo, que é algo que a gente já falou de algumas formas, mas o norte seria, com TH, seria North. Mas como eles falam norte lá, é uma coisa que eles colocaram assim, né? Eles estão chamando dessa maneira, mas não seria o correto na pronúncia. Ou então o time que montou o empresário, que é um time de empresários, né? O empresário que montou o time colocasse então o nome em português, né? Norte. Se quer que se chame de Norte, coloque o nome em português, então, e não em inglês. Mas, ô Fernando Ribeiro, um abraço para você. Montes Claros, a minha afilhada Clara está fazendo medicina em Montes Claros. Vai se formar médica, me parece que já está no 4º ano. Acho que é isso, né? São 6 anos de faculdade e ela já está no 4º ano. Vai se formar em Montes Claros, Minas Gerais, uma cidade realmente extraordinária. Um abraço para você aí. Muito obrigado, viu? Ouvinte Rivail Leite, conheço o Tigrão há muito tempo. Pergunta para ele da Eli Decoração. Rivail Leite. Eli Decoração, será que é a empresa do Rivail Leite? Não sei. Ele pediu para perguntar, né, para o Tigrão sobre Eli Decoração.
Rivail Leite diz que conhece você há muitos anos, Tigrão. Puxa vida, que legal, que legal. Rivail. Eli Decorações. Puxa, me lembro sim. Bons tempos, hein? É que vai mudando tudo, né, Batista? Outro dia eu tava pensando vai aí. mudando tudo. Vai caindo tudo, né, Batista? Tá louco. Quem olhava pra lâmpada agora olha pro tornozelo, né? Sim. É. Pingava no queixo, agora pinga no calcanhar. Bom, é o seguinte, esse tempo é muito legal. Aí eu lembro de tantos comércios, né, em Campinas. Eu me lembro da loja Sears, da loja de Lácio, de roupas. Meu pai levava pra gente escolher uma roupinha de criança uma vez por ano. Uma camisa, uma calça curta, um par de meias e um sapatinho. Uma vez por ano, perto do Natal. Aí fazia um carnê, porque também tinha 9 filhos, pô. Então fazia um carnê que atravessava o ano. Aí lá para 15 de dezembro do ano seguinte, acabou o carnê. Ia lá, comprava mais uma remessinha. Pô, loja de Lácio, de roupas, na Barão do Jaguara, né? Então são memórias, não é viver de passado, não. Eu acho que o homem que não preserva o seu passado, ele perde a referência para projetar o seu futuro, entendeu? Então eu acho muito legal. E hoje eu vejo, né, que grandes corporações, especialmente comerciais, industriais também, de serviço, desapareceram, mas as comerciais, especialmente as lojas físicas, elas têm aí um futuro não dos mais auspiciosos. É um futuro sombrio, com essa avalanche de crescimento desenfreado e sem volta do e-commerce, da compra pelo tecladinho do celular, né? De uma agulha a um carro. Então, realmente, as coisas mudam e trocam de mão muito rapidamente. Mas esse tipo de lembrança nos deixa muito felizes, né? Nos deixa felizes. A quem me lembra e eu que consigo me lembrar. E tenho ótimas lembranças. Bacana. Legal. Nada melhor para alegrar uma sexta-feira do que ficar lembrando de tempos românticos, positivos. Essa época que passou agora de Natal, sabe qual era o nosso grande barato de ônibus coletivo? CCTC, Companhia Campineira de Transportes Coletivos. Subia aquela renca de crianças, todo mundo trocadinho, penteadinho, banhinho tomado, né? Roupas bem simples, mas bem passadas, bem lavadas. E íamos para o centro da cidade no mês de dezembro, com o meu pai e com a minha mãe. Puxa vida, que emoção, que emoção. Para ver a iluminação de Natal nas ruas centrais de Campinas. Nas ruas centrais. Ela era uma das mais lindas do Brasil. Tinha eleição para a melhor iluminação de Natal do estado de São Paulo. Campinas estava sempre na ponta. A gente parece que estava num outro planeta, andando, correndo pelas ruas do centro da cidade. Pois lá pelas 10 e tanto da noite, pegava o busão e voltava, ia descansar feliz. Como era bom, como era bom. Família unida, pai, mãe, aquele monte de filho, todo mundo enfileiradinho. E aí sempre sobrava lá, pelo menos um pacotinho de amendoim, ou um saquinho de pipoca, às vezes um algodão doce. Já o refrigerante era coletivo. Comprava 1 para 3, cada um dava um biquinho, 7, 8, 9, depende da época, ia aumentando uma família. E aí dividia o refrigerante, dividia lá algum quitute. A gente era feliz e não sabia. Assim, a felicidade gerada através do amor e da simplicidade. Esses são os tempos que eu vivi, que eu fui criança, no seio da família. Só agradeço a Deus por isso, apesar das dificuldades materiais. Mas sem passar fome e sempre sendo muito bem alimentado pelos bons conselhos e pelos bons exemplos.
Aí, o Tigrão é uma pessoa que vive os sentimentos com intensidade, né? Tem uma sensibilidade aguçada, reage sempre com o coração, se envolve de verdade. Pessoas assim amam com entrega, sofrem também com profundidade, mas defendem aquilo que elas acreditam com paixão. E o Tigrão, portanto, foi às lágrimas, recordando aí um tempo que não volta mais, né? Cada dia que a gente vive é único, nunca mais voltará. Pode ter um meio parecido, agora igual jamais. Cada dia é único. Se a pessoa pensasse nisso, parasse para pensar, ela faria tudo diferente do que aquilo que ela faz. A vida, muitas vezes, a pessoa acha que está caminhando de uma maneira e acha que aquilo está certo, mas ela poderia caminhar de uma outra maneira completamente diferente, e aí seria mais feliz, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Olha aqui, Bruno Guzmán. Boa tarde, Batistão, tudo bem? Aqui está tudo bem, está tudo Band. Batista, domingo comemoro meus 38 anos de vida e gostaria daquele parabéns maroto que você dedica aos aniversariantes. Um abraço, Bruno Guzmán. Bom, ô Bruno Guzmán, vou mandar agora então, né? Porque não vai domingo. O aniversário é domingo. Domingo não teremos programação. E o jogo no sábado, que é amanhã, e o jogo do Guarani, que é o seu time do coração, é na segunda-feira. Então vai agora os parabéns para você e aí já fica valendo, tá bom? Bruno Guzmán, um dos maiores guitarristas do Brasil. Ele que gravou o hino do Guarani, hino do Oswaldo Guilherme, compositor Oswaldo Guilherme, gravou na guitarra e ficou sensacional. Bruno Guzmán está completando aniversário e para você eu desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Grande Bruno Guzmán. Olha, tem aqui um recado muito importante para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Informações do Guarani. Guarani é o Ponte hoje, hein? Ponte Preta. Chegando Pedro Piscinato, informações da Macaca, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar aí o noticiário da Ponte, ainda repercutindo a saída do Elvis.
desde a derrota da Macaca para o Capivariano lá no último sábado em Capivari. O Elvis já havia se despedido ainda no vestiário da Arena Capivari, se despediu dos companheiros, disse que não ficaria mais na Ponte. E aí desde então, segunda, terça até quarta, o dia do jogo contra o São Bernardo, ele vinha tendo reuniões com a diretoria, tentando alguma forma ali de rescindir o contrato esse assinado recentemente, que seria válido até 2028, no momento em que saiu no BID esse novo contrato do Elvis. Nós até comentamos aqui, seria um dos contratos mais longos nesse elenco da Ponte Preta. O Elvis, que estava na Macaca desde 2022, porém essas conversas, essas reuniões com a diretoria da Ponte Preta buscando a rescisão de contrato não fluíram tão bem, e aí o mercado, é claro, sempre de olho, todo mundo sabe da qualidade técnica do Elvis, e aí começou a surgir boatos de novos times, e aí 3 times tiveram interesse na contratação do Elvis. E um deles, o grande rival da Ponte Preta. Ontem o Breno Beretta até trouxe a versão pelo lado alviverde, hoje falando um pouco pelo lado alvinegro desse derby à parte aqui, o interesse do Guarani no Elvis. Essa informação do interesse do Guarani no ex-camisa 10 da Ponte Preta inicialmente foi divulgada pelo Júlio Nascimento, grande jornalista do Globo Esporte, e aí outros times também entraram na jogada buscando o Elvis. O Brasiliense, que é o principal candidato, fez proposta, já formalizou a proposta para o Elvis. O Guarani ainda não. O Breno Beretta até trouxe essa informação ontem aqui. O Guarani espera ele de fato rescindir com a Ponte Preta para efetivamente realizar uma proposta concreta. E tem outro ponto também, que o Guarani já conta com o Diego Torres nesse momento no elenco. Então a chegada do Elvis no Brinco de Ouro passaria talvez por um empréstimo ou uma negociação do Diego Torres. E o outro time interessado no Elvis é a Portuguesa. Portuguesa, que é uma das adversárias da Ponte Preta nessa reta final de primeira fase. Então esses 3 times, Guarani, que monitora, acompanha de perto a situação do Elvis, mas ainda espera a rescisão de contrato de fato para formalizar uma proposta. O Brasiliense, que é o principal candidato nesse momento, que já fez a proposta. O Elvis tem a proposta que é muito boa financeiramente do Brasiliense e também desperta o interesse da Portuguesa. E aí, com toda essa situação, buscando a rescisão de contrato, ontem saiu a notícia que o Elvis havia entrado na justiça contra a Ponte Preta, pedindo a rescisão indireta desse novo contrato, que seria válido até 2028, e cobrando mais de 8 milhões da Ponte Preta. Entre isso, salários atrasados do ano passado, 24 meses de fundo de garantia que não eram depositados desde janeiro de 2024. E aí ontem a gente conversou com a doutora Thalita Garcês, ela que é uma das responsáveis pelo departamento jurídico da Ponte Preta, e ela explicou alguns pontos pra gente. Um desses pontos, algo que ela citou pra gente, é que por ser o Elvis, grande ídolo da Ponte Preta, essa notícia se espalhou muito rápido em todos os grupos ali. A doutora até cita que a Ponte tomou conhecimento desse processo por meio de grupos, de aplicativos de mensagens, e naquele momento, ontem à tarde, quando a gente conversou com a doutora, a Ponte Preta ainda não havia sido notificada oficialmente. Mas é claro, todo mundo já tinha conhecimento disso, a doutora, o seu escritório já estavam de olho nesse processo, e ela fala um pouco sobre o que o Elvis solicita nesse processo e fala também por onde a Ponte Preta pode recorrer. Ele alega atrasos salariais e falta de recolhimento de FGTS. Mas tem uma coisa muito importante aqui, Batista, que a gente precisa esclarecer para os ouvintes, é que quando a gente fala de contrato de trabalho de um atleta profissional, ele tem a vigência por prazo determinado. Então, o que acontece? O contrato do Elvis, que ele tinha em vigência de 2024, ele venceu lá em novembro de 2025. No dia 1º de janeiro de 2026, a Ponte firmou um novo contrato de trabalho com ele, com vigência aí até 30 de dezembro de 2028. A jurisprudência entende o quê? Que eu não posso pedir a rescisão contratual de um contrato de trabalho de atleta, já que ele tem o prazo certo e determinado, por conta de um inadimplemento do contrato anterior.
cada novo contrato deve ser discutido de forma individual. Ele poderia, sim, entrar com uma reclamação trabalhista, discutindo verbas que foram inadimplidas, mas o pedido central, que diz respeito aí à rescisão indireta e à multa, ela não poderia ser pautada nos inadimplementos dos contratos anteriores. Entende? Porque toda obrigação pecuniária, salário, FGTS, enfim, eventuais outros direitos que ele viesse a ter desse contrato firmado em 1º de janeiro de 2026, só ia ter vencimento ali depois do 5º dia útil de fevereiro. Basicamente, o que a doutora explica, o Elvis ele está pedindo a rescisão desse contrato assinado recentemente, que seria válido até 2028, pedindo a rescisão indireta desse contrato e cobrando a multa pela quebra desse contrato, e só essa multa desse novo contrato ultrapassa a casa dos 5 milhões. Além disso, tem os FGTS e também tem salários atrasados, mas do contrato anterior. Então a Ponte Preta pode achar essa brecha aí, porque nesse contrato novo do Elvis, assinado recentemente, os vencimentos vão acontecer no 5º dia útil de fevereiro. Então é uma alegação que a doutora fez, provavelmente a Ponte vai usar isso durante a defesa. Em um outro ponto, ela cita até a questão que é um novo contrato. Eu até questionei ela se é um novo contrato. Como que a Ponte Preta conseguiu registrar e inscrever o Elvis e outros jogadores também, como o Pacheco, por exemplo, o Serginho, que tinham o contrato encerrado e renovaram para ficarem à disposição do Marcelo ainda na primeira rodada contra o Corinthians. E ela explica esse trâmite burocrático dos contratos. Oi, Pedro, boa tarde. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta bastante interessante que gera muita dúvida. Quando fala em transfer ban, todo mundo fala proibição de registro de atletas. Mas o regulamento da CBF ele é muito claro. É proibição de registro de novos atletas. Por quê? Eles não querem que o clube gere novas dívidas. Não adianta eu estar devendo e querer ampliar meu plantel de atletas, entende? Então, renovações é permitido, novos contratos de pessoas que estavam ali já vinculadas à instituição é permitido, porque você imagina só, se eu tenho um contrato com um atleta que vence no dia 30 de novembro e eu preciso que ele jogue no dia 1º de dezembro, como que eu faço? Eu vou sofrer alguma consequência por não poder firmar um novo contrato? Não, eu posso. Então, houve uma interpretação equivocada quando se tratou desse tema como se fosse uma situação de prorrogação contratual, que não foi isso, foi um novo contrato. Tanto que se você puxa o passaporte do atleta na CBF, você pode ver lá, data do registro, início e término. E ali vem toda a sequência dos contratos antecedentes. E aí, com todos esses problemas, saída do Elvis, mais um jogador também deixa a Ponte Preta. O Bruno Lopes, a gente trouxe essa informação ontem com exclusividade ainda dentro do Esporte em Debate. Bruno Lopes deixa a Ponte Preta, vai defender o Norte Esporte Clube, time da primeira divisão de Minas Gerais, mesmo time que o Serginho foi. Esse contrato é parecido com o do Serginho, meia que está lá, é válido até o final do campeonato estadual, até cerca de abril, e a expectativa, a esperança do departamento de futebol da Ponte Preta é que os dois jogadores retornem após o término do estadual para disputarem a Série B com a camisa da Ponte Preta. E aí, com essa saída do Bruno Lopes, fiz um levantamento no total desde o início da pré-temporada da Ponte Preta, que começou no dia 8 de dezembro, 12 jogadores já deixaram a macaca. O Luiz Felipe foi para o Náutico, o Léo Oliveira foi para o Juventude, o Gabriel Inocêncio ficou cerca de 3 dias aqui em Campinas, foi para o Botafogo de Ribeirão Preto, o Pedro Martins teve problemas contratuais, voltou para o Sport, o Wallace Fortuna chegou a ser apresentado, anunciado oficialmente, foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Alisson Maia estava em Campinas até o início da semana, não fica na Ponte Preta, ainda não tem um futuro certo. O Herbert, um dos primeiros jogadores contratados e anunciados, foi anunciado agora há pouco pelo Guarani, mais um jogador que participou de toda a pré-temporada da Ponte Preta, estava aí até a semana passada e agora anunciado pelo Guarani. O Gé, que foi vendido para o time da Turquia, o Bruno Lopes, como eu citei, foi para o Norte, assim como também o Serginho, o Elvis também, que já pediu a rescisão indireta do contrato,
e o Brian Borges, que estava aqui, lateral direito muito qualificado também. E um detalhe, o Guarani também procurou o Brian Borges. Essa é a informação que eu tenho. Brian Borges, um lateral direito de muita qualidade, pode jogar do lado esquerdo também. A gente sabe das dificuldades que o Guarani está tendo na lateral direita. Como eu disse, o Brian Borges foi procurado pelo Guarani, mas quando ele veio para Campinas, ele veio na expectativa de jogar a Série B, jogar pela Ponte Preta. Como não deu certo, pediu para deixar a Ponte Preta, o Guarani sondou o atleta, mas como eu disse, a vontade dele de disputar a segunda divisão do Campeonato Nacional pesou, por isso o Guarani não realizou a contratação do Brian Borges, mas teve um interesse sim, Batista. São 17h58, quero ouvir os comentaristas, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, viu, gente? A linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. Aí é só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Lopes, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E também tem lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. 18 horas e a ICH, sua opinião, falando da Ponte, jogo amanhã, 5 da tarde. Que jogo é esse, hein, CH? Jogo decisivo para a Ponte, como todos têm sido. A Ponte tem que ganhar de qualquer maneira, é um adversário direto em termos de rebaixamento do Noroeste. Só que existe uma diferença técnica aí, né? A Ponte tem um time de garotos e o Noroeste tem um time razoável, só razoável, não é? Mas está organizado, a Ponte está tentando se organizar. Isso tudo na parte teórica. O que a gente fala aqui, esse bate-papo, crítico, elogio, é tudo antes do jogo começar. Então, a Ponte apresentou, Batista, isso é um grande desafio. Essa bola tem que chegar com mais qualidade na frente e a Ponte tem que começar a botar a bola para dentro do gol, né? Como você gosta de dizer, ainda não existe nenhuma outra maneira de vencer no futebol a não ser fazendo gols. E de preferência para vencer mais gols que o seu adversário. Mas a Ponte tem demonstrado muita falta de confiança, muita intranquilidade, e é normal diante do cenário, não é? Então, fica muito difícil você fazer uma projeção positiva. Uma coisa é a torcida da gente. E a torcida é sempre para que os times de Campinas vençam. Parece repetitivo, mas isso é verdade. Agora, como acreditar no meio-campo como esse, não é? Pesado e com garotos. Uma defesa que para mim, pelo menos, não é novidade. Não é? A lentidão da saída de bola, quando tem que sair na cobertura do seu David Braz,
os atacantes, o Breno Lopes era o jogador mais lúcido da Ponte, a Ponte perdeu também. Como é que ela vai fazer para poder montar um ataque confiável? Eu não queria estar na pele do Marcelo, não. Muito difícil a situação, Batista. O futebol permite que o menos abonado ou a zebra vença o jogo. E a Ponte, para mim, apesar de jogar em casa, é zebra. E não se trata de pessimismo. Eu não vendo aqui nenhum tipo de ilusão. Eu falo aquilo que eu estou vendo e eu sou pago para isso. Eu não trabalho para a Ponte, nem para o Guarani, nem para o Paulista de Jundiaí. Eu trabalho para o nosso ouvinte, que todos os dias está aí, não é? Fiel do nosso lado, mandando mensagem, ouvindo a gente, seja na internet ou no radinho mesmo. Então, é para essa gente que eu faço rádio, e os meus companheiros também. E em respeito à torcida, eu não posso vender ilusão. O time tem uma defesa problemática, tem jogadores no meio campo que, tudo bem, tem lampejos. De repente, e é difícil acreditar, né, gente, com 3 dias de treinamento que você mude da água para o vinho. Porque para ganhar do Noroeste, vai ter que ter uma bola bandida, jogar por uma bola, ou jogar um futebol que a gente não está esperando. Eu espero que a Ponte vença o jogo. É isso que eu estou torcendo, mas não posso acreditar. Se você pegar as 3 partidas que ela fez, é fácil fazer análise, não precisa ser nenhum especialista para ver a fragilidade do time da Ponte. Infelizmente, viu, gente? Falo isso com tristeza. Gostaria de estar falando aqui de coisas positivas, mas infelizmente é o que temos para o momento. Portanto, Batista, eu pelo menos não tenho uma ilusão de que a Ponte possa ganhar o jogo. Trabalho dentro da realidade e a realidade é que o Noroeste tem tudo para fazer 3 pontos amanhã. 18h04. Quero ouvir também o Tigrão, mas antes, Ano Novo e a sensacional promoção do Ponto 10. Pizzaria e restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, pizzaria e restaurante de terça a sábado, a partir das 18 horas. Aniversariante ganha rodízio de pizza se tiver um grupo acima de 10 pessoas. Faça a sua reserva com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes! Bom, Tigrão, a Ponte enfrenta a equipe do Noroeste amanhã, às 17 horas, no Estádio Majestoso. Ontem você destacou alguns jogadores, né, que você gostou da apresentação dos novos inscritos pela Ponte no campeonato, entre eles o Tarek. E eu hoje até no programa Os Donos da Bola também chamei a atenção. Eu tenho um critério muito particular quando vejo um jogador pela primeira vez. Se eu fico com vontade de vê-lo atuando mais vezes, é porque é bom jogador. Se não quero vê-lo nunca mais, é porque é péssimo jogador. E eu fiquei com vontade de ver mais do Júlio, lateral direito, que jogou a Copinha. E ele já vinha bem na Copinha, vi ele fazendo boas partidas, mas ele estreou no profissional nesta derrota que a Ponte teve em casa. E poderia ter empatado. Ele mandou um balaço no poste, já
no apagar das luzes poderia. Faltou um pouquinho de sorte, né? É mais difícil acertar a trave, que tem 12 centímetros, do que os 7 metros e 14 por 2,44. Mas a bola atingiu a trave. Quais outros jogadores que você espera um melhor rendimento para esse jogo de amanhã, hein, Tigrão? Bom, eu espero que a zaga esteja um pouco mais leve. David Braz e Lucas Cunha, né? Eu acho que o Jean Carlos ainda tem muito a dar ao futebol pela qualidade técnica dele, mas no momento ele ainda não está pronto para um futebol tão intenso. Ele não é robô, ele não é de aço, ele é de carne e osso. E músculos e sangue, fibras, etc. Artérias, né? Ele não é um robô. Por dentro das artérias dele não correm fios, nem nos olhos dele tem transistores. Ele tem pupila e no meio das veias e artérias corre sangue humano. Então não dá. 1 ano e meio, com a intensidade atual, é até uma temeridade. Mas ele tem que ir voltando aos poucos. Eu o utilizaria no segundo tempo amanhã, dependendo das circunstâncias do jogo. Gosto muito do futebol do Jean Carlos, que é um guerreiro, que é um sobrevivente no futebol, com 3 cirurgias pesadas, graves, grandes, cirurgias limitadoras do ligamento cruzado anterior do joelho. Ele já fez 3. Com 21 anos, 22 anos, deve ter o Jean Carlos. Então é o seguinte, eu pouparia o Jean Carlos para o início, começaria com o Pacheco na esquerda e com esse menino que você acabou de citar, o Júlio. Aliás, sabe por que ele chama Júlio ou não? O pai dele fez uma homenagem ao Júlio Nascimento. Quando esse menino nasceu, Júlio Nascimento estava trabalhando com a gente. E aí ele disse, nossa, esse rapaz é jovem, mas como que ele é lúcido, como ele é bem informado, como ele é inteligente. E aí nasceu o filho dele. Ele falou, vou pôr o nome de Júlio, em homenagem ao repórter / narrador / produtor / gerente do portal do Carlos Batista. E botou Júlio, é por isso. Homenagem a Júlio Nascimento. Porque todo mundo pensa que Júlio Nascimento é garotinho, mas não é não, hein? Não é não, hein? É gato, hein? Você viu que já tá carequinha, né? O cabelo rebelde já foi embora. E cabelos rebeldes são aqueles que vão e não voltam mais. Então o Júlio já era cavalão quando esse moleque nasceu. Né? Júlio hoje tem 8 anos a menos que eu. Eu tô com 68, né? É por aí, Júlio Nascimento. E o Júlio é uma homenagem... Júlio vai me matar. É uma homenagem a Júlio Nascimento. Brincadeiras à parte, eu gostei dele na Taça São Paulo e acho que entrou com muita coragem, com muita desenvoltura no jogo contra o São Bernardo e poderia ter empatado o jogo para a Ponte. Então gostei do Júlio. A zaga precisa ter um pouco mais de mobilidade, acho que está pesada, é perigoso isso. O Tarek dos novos foi o que eu mais gostei, mas também senti o ritmo do jogo, normal, primeiro jogo dele na temporada. O Cristiano mostrou que coordena bem, que faz bem a transição, mas também vai precisar do ritmo que outros que já tem 4 jogos na Cacunda ainda não tem. Imagina quem tem um jogo só, né? E é isso. O Vitor Pernambuco, pelo menos na primeira partida, não me impressionou. De jeito nenhum. Então estou falando de evolução aí dos novos, hein? Vitor Pernambuco, David Braz, Lucas Cunha, e daí para frente. Rodrigo Souza tem sido um guerreiro, um leão. Jogador que tem problema de joelho também. Tá conseguindo jogar, tá indo pro pau, mas é um problema antigo, crônico. Vai pro pau, luta, desarma, às vezes tenta se arriscar a chegar à frente, mas esse já estava aí. Então, eu não faria muitas alterações, não. Não faria, não. Mas eu mudaria o esquema como sugeri essa mudança e fui voto vencido na partida contra o São Bernardo. Eu faria Diogo Silva, Júlio, David Braz, Lucas Cunha e Pacheco.
Rodrigo Souza, Tarek, Gustavo Teles e Cristiano. E a dianteira, aí é que é o BO, porque o Bruno Lopes, que era até quarta-feira o principal avante da Ponte, também não é nenhum Rui Rei, nenhum Parraga, né? Não é nenhum Washington Coração de Leão, Washington Mega Massa, mas desse padrão aí técnico atual da Ponte, era um dos destaques, já foi embora. E aí para montar o ataque é que são elas, né? Aí é que são elas, talvez vai ter que usar o Damião, Caio Ganga, Luquinha, Vitor Pernambuco, que não impressionou, Diego Tavares. Vitor Pernambuco, pelo que estreou, merece, não foi bem assim, não brilhou, mas merece ser escalado pela segunda vez para a gente sentir a evolução. São poucos dias, mas já treinou fisicamente mais, está um pouco mais aclimatado. Então vamos lá. Então deve ter, eu estou montando aqui um 4-4-2. Então pela saída do Bruno Lopes, teria que ser talvez o Vitor Pernambuco e o Luquinha. Vai jogar sem centroavante? Se jogar com 3, aí vai ter que usar o menino, o Damião, 17 anos. Mas deixa o Damião também para entrar com o jogo em andamento. Faz um congestionamento maior no meio para tentar não dar tanta liberdade de criação para o Noroeste, que também não é o Real Madrid, o Bayern Munique, o Manchester City. Não é. Mas a Ponte, eu vou fazer uma comparação aqui para encerrar. Fazendo uma comparação entre um prédio e um time de futebol, o Noroeste já tem a Bitse. Está pronto e tem a Bitse, pode ser habitado. Já pode as famílias que compraram ou alugaram mudar para lá. E a Ponte está na fundação. A Ponte está montando. A Ponte está começando o prédio. A Ponte está batendo estaca. Essa é a dificuldade. O Noroeste é tão superior à Ponte assim? Não. Não é. Não é. A questão é o estágio de preparação, o estágio físico e algum sentido de conjunto que o Noroeste tem. Os caras lá sabem que tem que evoluir pelas beiradas e jogar no Carlão a bola. Que quando não tá dando para sair tocando, joga pro Carlão brigar. Não que o Carlão seja um pivô. Cuidado com o Carlão, hein? O Carlão é um cara que todo mundo pensa que ele é centroavantão à moda antiga, ele se mexe pra caramba. Mas é um cara que incomoda o tempo todo e que onde vai é artilheiro. E já voltou a fazer gols aí nesse campeonato também pelo Noroeste. Então, o Noroeste sabe como é que inicia, como é que a bola passa pelo meio, o momento dos laterais passarem, o meia sabe qual lateral que vai passar, sabe o ponto que ele gosta de receber a bola, e a Ponte está descobrindo isso durante os jogos. Ela trocou cinco jogadores, cinco, numa partida que não tinham jogado ainda, e que nem sabiam que iam jogar até 6h30 da tarde, o jogo começou às 9h30 da noite. Então é complicado, mas eu vou aqui hipotecar um pouco de otimismo, que o torcedor da Ponte está sofrendo tanto, que não adianta, tá? Eu já falei aquilo que eu penso depois do jogo contra o São Bernardo. Eu não acredito mais que a Ponte vai escapar, mas eu não sou Deus e a matemática me contraria. Eu não sei de nada, absolutamente nada. Estou apenas projetando algo que deve acontecer por aquilo que eu já vi. Mas se a Ponte ganhar o jogo amanhã, esse prédio que está batendo estaca derruba um prédio construído. E quando isso acontece, algo de diferente acontece na humanidade, né? Tá bom, não Tigrão. Que o Noroeste seja o super time, não é não. Então é isso. É isso. É muito importante. Se a Ponte ganhar, ela não vai ela não garante a vida na Série A1. Mas ela toma uma injeção de adrenalina que pelo menos mantém o coração pulsando. Se a Ponte vencer, ela ultrapassa o Noroeste. Noroeste tem 3 pontos, é resultado de 3 empates. Noroeste ainda não venceu na competição. Se a Ponte vencer, faz 3 pontos, mas no critério, o primeiro critério é número de vitórias. E a Ponte terá 1 e joga o Noroeste para a lanterna. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso
que invade a casa inteira. Cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Breno Beretta dá uma manchete para o noticiário do Guarani que vem já já com a sua participação, hein, bebê? Bom, hoje os jogadores do Guarani estão de folga. Amanhã a reapresentação pensando no jogo contra a Portuguesa. Já já a gente vai ouvir o Kaique França, personagem craque do jogo, também o técnico Matheus Costa e tudo sobre a contratação do atacante Ebert, que até 2 dias atrás estava na Ponte Preta. Já já, Batista. Intervalo, voltamos em instantes aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, falando de 2 ídolos aqui, um lateral esquerdo da Ponte e um zagueiro do Guarani. Na Ponte, lateral esquerdo, você matou, claro, Odirley Magno. Na Ponte, de 76 a 82, foram 331 jogos, 14 gols marcados. Odirley participou de 21 derbys e só teve uma derrota. Odirley que fez o gol da vitória 3-2 em 81 no Guarani, vencendo o goleiro Birigui, Ponte campeã do primeiro turno do Paulista. Aqui, os dados extraídos do livro Ponte Preta, a torcida que tem um time do André Pécora e do Stefan Campineiro. Odirley que veio do Pinheiros, lá de Curitiba, na época era Pinheiros, hoje Paraná Clube, numa fusão que tinha com o Colorado. Gomes, pelo lado do Guarani, Edson Gomes Bonifácio, chegou no Guarani no início de 77. O Gomes nasceu em 9 de setembro de 55, está com 70 anos. O Gomes nasceu em Vila Velha, no Espírito Santo. Ontem, o Guarani jogou com o Velo Clube. E foi contra o Velo Clube que o Gomes estreou no dia 19 de fevereiro de 77, Velo Clube 0, Guarani 5. O Guarani vendeu o Amaral para o Corinthians. Aí quando começa a campanha de 78, lá estava aqui o Gomes, que deu conta do recado. E o Gomes tem um detalhe também. Tem um título inédito contra o Coritiba, campeão brasileiro de 85 no Maracanã. Final Bangu e Coritiba, que foi para os pênaltis. E o Gomes cobrou o último pênalti, convertendo, dando título aí para o Coritiba. Quem também estava no Coritiba era o Marco Aurélio Moreira. O Marco Aurélio, meio de campo da Ponte, 77. Marco Aurélio também cobrou dos pênaltis e acabou convertendo. Aqui os dados extraídos do livro Centenário do Guarani Futebol Clube, as 100 melhores histórias do Bugre na Rádio Bandeirantes, lançado em 2011, claro,
no centenário do Guarani, de autoria do Fernando Pereira, do Mariolani e colaboração do Celso Franco de Odeda Filho. Lembrando que o Gomes estava no derby de abril de 78, no Brinco, 2-1 Guarani, 2 gols do Careca, o Careca que ali se firmaria como titular. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. São 18 horas e 28 minutos em Campinas, até às 19h30. Muita informação, opinião e debate aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana tem centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana, com cortes fresquinhos, embalados sob medida do jeito certo para facilitar o dia a dia e também com muita economia que chega até a 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit Hambúrguer Mites Beef. São blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e também acompanhamentos de primeira para transformar a sua refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você para que o seu encontro seja inesquecível. Recentemente, a Mites Beef fez um churrasco aqui na Band para o pessoal do jornalismo e também do esporte. Todo mundo ficou muito satisfeito, não só com os produtos, mas também com o atendimento. O Denilson Alves tem muita experiência, está no mercado há mais de 20 anos e tem uma equipe fantástica. Vem churrasqueiro, garçons, tudo aquilo que você precisa para tornar o seu evento um evento show de bola que vai agradar a todo mundo. Então, aniversário, festa da empresa, comemorações diversas, chame o Denilson Alves pelo telefone 3294-7003. 3294-7003. Ou então vá pessoalmente na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Em Campinas, você vai com certeza fazer o seu evento e todo mundo vai te elogiar. Mites Beef. Bandeirantes. 18h31, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, a primeira informação, e a gente foi até pego de surpresa, a contratação do atacante Ebert. Ele que estava na Ponte Preta até pouco tempo, chegou em dezembro, fez a pré-temporada, realizou a pré-temporada aqui em Campinas, né? E, inclusive, até o Pedro pode falar daqui a pouco sobre esse assunto, ele estava sendo bastante elogiado nos treinos da Ponte. A gente está vendo, quem está acompanhando pelo YouTube, a imagem do Ebert com a camisa do Guarani sendo anunciado. Ele que joga como ponta esquerda e às vezes faz a função de centroavante também, mas ele joga mais pela beirada. Tem uma imagem dele anunciado pela Ponte também. Vou pedir para o Elton Grimaldi mostrar. Quando ele foi anunciado pela Ponte, se eu não me engano, foi em dezembro.
E o Pedro pode falar um pouquinho. Ô Pedro, ele estava sendo um dos jogadores mais elogiados nessa pré-temporada da Ponte. Foi muito lamentada a situação, não só dele ter saído, mas também dele não ter jogado com a camisa da Ponte, não ter estreado. É isso mesmo, né, Pedro? Pedro Piscinato está checando uma informação, o bebê, já ele responde a sua pergunta, ok? Beleza, Batista. Passar a ficha do Ebert, por mais que as pessoas já conheçam o Ebert, né? Ele já falamos do Ebert há alguns dias, vestindo a camisa da Ponte Preta assim que ele chegou na Ponte, mas eu vou passar a ficha dele de novo, né? 26 anos, jogador que atuou pelo América de Natal na última temporada, pelo Clube Potiguar. O jogador fez 7 gols, 1 assistência em 27 jogos. E um desses gols, inclusive, garantiu o título do campeonato estadual. Ele é formado na base do Ceará, jogou no futebol paulista pelo São Bernardo, também pelo União Suzano, tem passagens por Grêmio Anápolis, Inter de Lages de Santa Catarina, Maranhão, também pelo Iguatu do Ceará, pelo Souza da Paraíba e pelo Nacional da Paraíba. Jogador que, como eu disse, estava na Ponte Preta, fez a pré-temporada na Ponte, acabou saindo por conta da situação financeira e acertou com o Guarani. Eu falei com algumas pessoas do futebol do Guarani, eles disseram que no fim do ano passado, né, eles tentaram a contratação do Ebert, acabaram não conseguindo. E agora, como ele saiu da Ponte, não é que o Guarani estava procurando um atacante, mas foi uma oportunidade de mercado, porque o Guarani já vinha monitorando esse jogador. Aliás, Batista, se você quiser comentar junto com o Tigrão e com o CH a respeito da chegada do Ebert, ele que já passou por exames e, pelo que eu sei, está pronto para ficar à disposição do Matheus Costa, ou seja, muito provavelmente ele vai para o banco no jogo diante da Portuguesa. Eu nunca tinha visto na história um jogador que acertou com o time de Campinas, seja de um lado ou do outro, do Guarani ou da Ponte, que acertou com a Ponte, no caso, em dezembro, treinou, fez a pré-temporada, foi embora e foi direto para o rival, no caso, para o Guarani. Até perguntei para o Edu Pinheiro, já tinha acontecido essa situação, Edu, do jogador não atuar pelo clube, ser anunciado, treinar e depois já ir diretamente para o rival? O Edu não se lembra. Vocês se lembram de alguma situação assim, Batista? Não me lembro, nunca aconteceu. Interessante é que a Ponte está descobrindo jogadores para outros clubes, né? Então faz o laboratório e aí o jogador vai para outro clube. Bom, é o seguinte, o Breno perguntou para você, Pedro Piscinato, sobre o Ebert, que estava fazendo bons treinamentos, vinha sendo elogiado, é isso? Essa é a pergunta, bebê? Exatamente, Pedro. Eu até citei que você vinha elogiando, né, que nos bastidores, embora a imprensa não possa acompanhar, mas ele vinha sendo muito elogiado nos treinos e foi muito lamentada a saída dele, que fez muita falta e está fazendo para o time da Ponte nesse início de temporada, né? É isso mesmo, desde o início, eu estive lá no Majestoso no dia da reapresentação do elenco, dia 8 de dezembro, chegou o Ebert, chegou o Cristiano, também o Wallace. Desses 3, apenas o Cristiano ainda está no Majestoso. E a gente até acompanhou, o Ebert foi apresentado oficialmente, conversou com a gente lá no CT do Jardim Olina, e as informações que a gente tinha é que ele vinha se destacando muito e era uma grata surpresa, até porque ele estava jogando a Série D pelo América de Natal, duas divisões inferiores à Série B, que é o que a Ponte Preta vai disputar, mas era um jogador que estava se destacando muito e a comissão técnica, o departamento de futebol da Ponte Preta via com muito bons olhos essa contratação do Ebert. Bom, e a respeito do Brian Borges, que até o Pedro citou agora há pouco, né, a saída da Ponte, sobre o Guarani também, realmente, eu consultei pessoas do Guarani, eles confirmam, foram atrás do Brian Borges, porque o Guarani está buscando um lateral direito, porém o Brian Borges realmente só quer jogar a Série B, ele não aceita nesse momento jogar a Série C do Brasileiro, então não andou a negociação
com o Brian Borges. Mas o Guarani conseguiu trazer o Ebert, então o Ebert já está integrado no elenco. Hoje foi folga dos jogadores do Guarani, eu recebi a informação, né? Eu até imaginava que eles iriam se reapresentar à tarde, mas receberam o dia todo de folga, até pela vitória. Então amanhã tem reapresentação, é claro que um trabalho leve amanhã, e depois, no domingo, o único treino tático do técnico Matheus Costa para o jogo de segunda-feira. Um jogo em cima do outro, é claro que requer muito descanso, principalmente por parte da fisiologia, né? A fisiologia exige isso por conta do descanso do jogador, da parte muscular também, e nesse momento, é claro, é mais conversa com os atletas, vídeos também e trabalhos de posicionamento, trabalhos táticos, como eu vi antes do jogo contra o Velo Clube, haverá um trabalho tático no domingo antes da viagem para São Paulo, já que na segunda-feira o Guarani às 8 da noite vai enfrentar a Portuguesa. Aliás, estaremos lá, equipe completa no estádio do Canindé, eu e Leandro Bolles. Já farei o programa Esporte em Debate direto do Canindé ao vivo na próxima segunda-feira, acompanhando todos os detalhes. Provavelmente uma grande massa bugrina estará no estádio do Canindé. Eu sei que tem muita gente se mobilizando para ir de carro e de ônibus também. Eu vou pedir para o Elton Grimaldi mostrar, e já está mostrando no YouTube, quem está nos acompanhando, o check-in disponível para o torcedor que é sócio campeão do Guarani. É claro que a passagem é de graça para quem é sócio campeão, mas não pode fazer o check-in e depois não comparecer. Tem que fazer o check-in e comparecer no Brinco de Ouro, são vagas limitadas. Segunda-feira o ônibus sai 4h30 da tarde. A expectativa de mais de um ônibus, né, que o Guarani possa levar. Ontem foram mais de 500 torcedores. Pelo meu olhômetro, eu estava chutando na casa dos 1.000, mas foram mais de 500 torcedores. Eu tenho o número aqui, até o Pedro Piscinato me passou o borderô hoje na hora do almoço. Deixa eu achar aqui na conversa com o Pedro. 551 torcedores, Breno. 551, exatamente. Obrigado, Pedro, que me passou 551 torcedores e 2.800 torcedores, o público ontem no estádio do Velo Clube em Rio Claro. Mais de 500 torcedores presentes e eu imagino que esse número vai ser maior no estádio do Canindé na próxima segunda-feira. Eu tô chutando de 800 a 1.000 torcedores do Guarani. E vale lembrar que a torcida da Portuguesa vai estar presente em bom número também, até porque são 4.000 ingressos de graça, uma promoção, uma parceria, né, da Portuguesa com a Federação Paulista, então são 4.000 ingressos de graça para o torcedor da Portuguesa. E mais os torcedores que vão comparecer pagando o ingresso, eu ainda não sei o valor do ingresso, vou tentar descobrir, mas é claro que o torcedor da Portuguesa está animado com a vitória sobre o Velo Clube lá no Canindé e na sequência a vitória sobre o São Paulo no estádio do Morumbi. Vamos ouvir dois personagens do jogo de ontem. Primeiro o técnico Matheus Costa. A pressão, é claro, passa um pouco, até porque o técnico Matheus Costa vinha muito pressionado no Carco e com um bom resultado diante do Santos, o empate, o Guarani jogando bem. E ontem a primeira vitória dá mais tranquilidade para o treinador poder trabalhar. E ele fala a respeito da vitória sobre o Velo Clube e também já projeta o jogo de segunda-feira contra a Portuguesa. Vitória importantíssima. Acho que o primeiro objetivo era realmente a gente sair daquela situação incômoda e o segundo objetivo nosso é a gente buscar esse G8, que é uma primeira conquista nossa na 8ª rodada, e a gente está entre os 8 primeiros para continuar na competição. O desempenho da última partida nos deu confiança para vir para cá hoje almejando a vitória. Então, muito feliz pela entrega, pela dedicação e pelo comprometimento dos atletas em campo, que concretizaram esses 3 pontos, que é fundamental numa competição equilibradíssima,
você conseguir uma vitória fora de casa, tem que valorizar tudo que esses atletas fizeram na partida de hoje. Eu vejo que foi um primeiro tempo de muito duelo, muita disputa. Segundo tempo, criaram-se mais espaços. A gente, com a vantagem no placar, teve grandes oportunidades. Faltou um pouquinho de capricho nesse terço final, para nesses momentos que a gente criou, que eu me lembro, a grosso modo de cabeça, 4 contra 3, 3 contra 2 e 2 contra 1. Um acabamento final um pouquinho mais precioso, para que a gente não passe esse sufoco que é normal numa competição equilibrada. Mas eu vejo que foi um jogo muito truncado, de muito duelo, de muita disputa, e feliz dentro desses duelos que tem em cada metro quadrado do campo, a gente ter levado vantagem e ter levado os 3 pontos para casa. Acredito que seja um jogo de característica diferente. A gente veio para cá sabendo que a gente ia ter hoje muita disposição, muito duelo aéreo, muita disputa pela segunda bola. O Velo tem uma característica de muito volume em bolas longas, tentando utilizar o Daniel Amorim e os atacantes de lado, que estão sempre procurando dar apoio para ele. Então eu falei que a gente ia ter que ter muita disposição nesses duelos aéreos de primeira bola, e ia ter que estar muito próximo um do outro para a gente ficar com a segunda bola, para tentar ficar com bola e envolver o Velo. Então requer um jogo de muita tensão aqui, com muitas disputas e muito contato, né? Então a gente ia ter que utilizar muito da força para esses contatos, a gente vencer e ficar com a bola, para tentar envolver o Velo a partir do momento que a gente ficasse com bola. Vejo que o nosso próximo adversário é uma característica diferente. É um adversário, primeiro, que fez uma brilhante partida ontem, tive a oportunidade de acompanhar, com alto grau de dificuldade, né? Jogar fora de casa contra um adversário que jogou. Então é uma característica de uma equipe que busca permanecer com a bola, busca pressionar o adversário. Então a gente tem que ser inteligente, saber que cada jogo tem uma história e a sua característica. Vejo que a próxima partida nossa tende a ser de uma característica diferente, e a gente tem que estar muito preparado para a gente buscar pontuar lá no Canindé. Bom, tá aí a palavra do Matheus Costa, logo depois da primeira vitória no ano do Guarani, 1-0 sobre o Velo Clube, primeira vitória também no Paulistão, Guarani chegando a 5 pontos, e vejam só a importância do jogo de segunda-feira. Se o Guarani vencer a partida diante da Portuguesa, chega a 8 pontos e se livra do rebaixamento, matematicamente. Ou seja, nesse Paulistão, dá para dizer que é o jogo mais importante para o Guarani. E o Kaique França, que jogo após jogo vem se tornando o principal atleta do Guarani, referência, ontem foi eleito o craque do jogo mais uma vez, pegou o pênalti no segundo tempo. Ele fala a respeito dessa partida difícil que o Guarani teve sobre o Velo Clube. Muito feliz, a gente sabia que seria um jogo difícil aqui, mas a gente veio muito claro do que a gente tinha que fazer para vencer o jogo. Fico feliz de poder ajudar a equipe aí, ofereço a todos os meus companheiros aí também, a Deus, a minha família, muito feliz com o momento. Bom, tá aí a palavra do Kaique França, né? Goleiro do Guarani, um dos líderes desse time. O Guarani que há muito tempo não tinha um goleiro de confiança. Bom, a reapresentação, como eu disse, é amanhã. A expectativa para saber se o Rian vai ficar à disposição no banco de reservas. O lateral contratado para ser o reserva imediato do Cicinho, ele que sentiu uma contusão muscular antes de começar o Campeonato Paulista, até agora ele não atuou, sequer ficou no banco de reservas. O Rafael Donato segue no banco, mas a zaga com o Maurício Antônio, depois que ele entrou, ficou mais consistente ao lado do Jonathan. Então o Rafael Donato é o único nesse momento que está entregue ao departamento médico. O Igor Pereira deve passar por cirurgia nos próximos dias, está fazendo um fortalecimento do joelho antes da cirurgia e ele deve ficar afastado dos gramados no mínimo 7 meses, ou seja, só voltaria no final do ano durante a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, e com relação ao Ebert, atacante que acabou de chegar do Guarani,
como eu disse, já passou por exames e ele estará à disposição do Matheus Costa, se o Matheus quiser, para o jogo da próxima segunda-feira. Aliás, sobre atletas que ainda não saíram do Guarani, o Diogo, zagueiro, não tinha saído e o Luiz Miguel, atacante, não tinha saído. Os dois rescindiram com o Guarani, já apareceram no BID. Então, tanto o zagueiro Diogo quanto o Luiz Miguel, atacante, rescindiram com o Guarani. O único que está faltando deixar o Bugra é o Samuel. Ele já teve algumas propostas, mas está, a gente pode dizer, entre aspas, encostado no contrato. Ele sequer está treinando com os jogadores do Guarani, mas o Bugra espera nos próximos dias ou rescindir ou emprestar o jogador para, é claro, aliviar um pouco mais a folha salarial. O Guarani que segue no mercado, atrás de um lateral direito e também de um segundo volante, um camisa 8, Batista. Eu quero ouvir os comentaristas, mas antes tem um intervalo, agora 18h48. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então, chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista. Ontem à noite, jogando em Rio Claro, o Guarani conquistou a primeira vitória na competição. Derrotou o Velo Clube pelo placar de 1-0. Ontem também nós tivemos um empate por 1-1 entre Santos e Corinthians. Além disso, nós tivemos ainda a vitória do Botafogo sobre Primavera pelo placar de 1-0. Próxima rodada tem início amanhã, quinta rodada, 4 da tarde, com São Bernardo e Mirassol. Às 5 da tarde, transmissão da Rádio Bandeirantes tem Ponte Preta e Noroeste. Amanhã também é dia de Clássico Paulista. Às 18h30 tem Palmeiras e São Paulo. Já no domingo, às 16h, Santos e Red Bull Bragantino. Este jogo será no estádio do Corinthians. Amanhã também, ou melhor, no domingo vamos ter às 17h Capivariano e Primavera, às 18h30 Novo Horizontino e Botafogo. Ainda no domingo, 8h30 da noite, tem Velo Clube e Corinthians. E para fechar a rodada, na segunda-feira, 8 da noite, também transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, tem Portuguesa e Guarani. Classificação do Campeonato Paulista. A liderança é do Red Bull Bragantino com 10 pontos, seguido por Novo Horizontino 9, Palmeiras 9. São Bernardo tem 7, Capivariano 7 pontos, Portuguesa 6 pontos,
Corinthians 5 e o Santos também 5 pontos, fechando o G8. Guarani com a vitória subiu, é o 9º colocado com 5 pontos ganhos. Noroeste e Ponte Preta, que se enfrentam amanhã, estão na zona do rebaixamento. Norusca tem 3 pontos e a Macaca ainda não pontuou na competição. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sabe aquele almoço perfeito para o seu dia? No Família Giani você encontra almoço com 2 opções de cardápio executivo, preparados com sabor, carinho e qualidade. Um ambiente acolhedor, ideal para o seu almoço de trabalho ou para um momento especial em família. E o melhor, o Família Giani abre todos os dias, das 10 às 23 horas, esperando por você. Família Giani, da nossa família, para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, o derby de 78 no Brinco, 2-1 vence o Guarani, 2 gols do Careca, que se firma como titular. E mais tarde marcaria aí o gol do título contra o Palmeiras. Nesse derby aqui, a Ponte não teve o goleiro Carlos, o zagueiro Oscar e o zagueiro Polozzi, que foram convocados para a Copa da Argentina. O zagueiro Amaral, grande revelação do Guarani, não estava mais no Bugre. Ele tinha sido vendido ao Corinthians, mas o Amaral foi convocado também para essa Copa. E lá na Argentina, a zaga foi Oscar e Amaral. Pulando aqui para dezembro de 80, a Ponte é campeã da Taça São Paulo de Juniores no Pacaembu. Vence o São Paulo 1-0, gol de Celcinho de pênalti. Naquela época, a Copa São Paulo era antecipada. Março de 81, Guarani campeão da Taça de Prata, o que seria a Série B hoje. Abril de 81, a Ponte chega à semifinal do Campeonato Brasileiro e foi eliminada pelo Grêmio. Foi o melhor brasileiro da Macaca. Agosto de 81, no Majestoso, a final do primeiro turno do Campeonato Paulista, valendo vaga na final. E Odirley marca o gol da vitória no gol da Fepasa, Ponte 3, Guarani 2. Novembro de 81, a final do Paulistão, São Paulo e Ponte. A Macaca perde e fica com o vice-campeonato. Dezembro de 81, a Ponte é bicampeã da Taça São Paulo. No Pacaembu, vence de virada o Santos por 2-1, com 2 gols de Chicão. Lembrando que em 81, a Ponte foi campeã paulista infantil com o técnico Lício de Carvalho, foi campeã paulista juvenil com o técnico Santinho e campeã paulista de juniores com o técnico Milton dos Santos. Abril de 82, Guarani, semifinal do Brasileiro. No Brinco, o Zico marcou os 3 do Flamengo e o Jorge Mendonça os 2 do Guarani. Guarani 2, Flamengo 3. Guarani saiu do campeonato eliminado, o maior público na história do Brinco de Ouro, com 52 mil pagantes. E nesse Brasileiro de 82, o Guarani teve uma média de 2,65 gols por jogo, a melhor média até hoje em todas as edições do Campeonato Brasileiro. 2 derbys de 78 e de 81 nessa Campinas, que foi a capital do futebol. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h58. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Começo com você, CH, que esteve ontem na transmissão do jogo pela Rádio Bandeirantes, com a narração do Leandro Boles e a vitória do Guarani em cima do Velo em Rio Claro. O placar foi justo, hein, CH? O Guarani jogou para merecer o resultado, foi mais competente que o Velo, não é? O jogo foi muito parecido, mas o Guarani teve competência de fazer o gol de pênalti e o Velo perdeu. Eu tenho percebido, depois da partida contra o Santos, que já existe uma evolução. Posicionamento ontem do Natan e do William Farias já foi diferente. Bem diferente. Não é? Eu acho que o técnico, no meio do jogo, no intervalo, logo no início do segundo tempo, acertou um problema crônico, que era o lado do campo. Resolveu também, zaga muito firme. E os atacantes, eles poderiam ter tornado a partida mais fácil no segundo tempo. Porque com 1-0 no placar, o que fez o Matheus Costa? Baixou as linhas e tentou utilizar o contra-ataque como arma. Só que os jogadores, eles se atrapalharam. Esse ou aquele, eles se atrapalharam. Não é? Poderia ter tido mais calma e o Guarani ter marcado pelo menos mais um gol. Mas eu gostei do aspecto geral do time, mais da vontade do que do futebol. Mas eu acho que o Matheus, ele está aos poucos encontrando um caminho, não é? Acho que o Isaac tem que ser mantido, ele não fez uma enormidade de jogo, mas depois entrou o Diego Torres no lugar dele e o time caiu de bico na posição ali. Então, apesar de o menino entrou também, o Kevin, mas pouco participou, porque no segundo tempo o jogo não foi muito para a característica dele, né? Ele participou pouco, né? Jogou cerca de 20 minutos, se tanto, no segundo tempo. Mas é isso, Batista, vale mais pelo resultado. O Guarani dá um salto interessante, muito próximo do primeiro objetivo. E agora resta saber como é que o time vai ser armado para segunda-feira contra a Portuguesa fora. Eu acho que é um jogo tão pesado e difícil como foi a partida contra o Velo. O Velo tem uma característica que a Portuguesa não tem. O Velo marca muito, é um time muito chato de jogar.
não é? A Portuguesa não tem a mesma pegada que tem no meio-campo o time do Velo. Isso quer dizer o quê, Carlos Henrique? Não, eu só estou contando aqui o que eu espero teoricamente do jogo de segunda. Mas sem dúvida, Batista, ontem com mais uma apresentação do França no gol, pegando tudo, pegando pênalti, vou repetir, gostei da zaga e para mim hoje essa zaga é a zaga titular, não é? O meio-campo aos poucos vai se acertando. Se continuar assim, degrau a degrau, o Guarani vai poder sonhar com algo um pouco melhor do que apenas permanecer na Série A, Batista. E sobre Herbert? Bom reforço. Bom reforço. A gente já tinha feito elogio quando foi contratado pela Ponte, não é? E é uma perda significativa para a Ponte e um ganho de qualidade muito grande para o Guarani. Só que o Guarani tem de beirada aí vários jogadores, né? Vamos ver se cai nas graças do treinador, mas eu entendo que o Guarani contratou um bom atacante. E para você, Tigrão, opinião sobre o jogo de ontem também, se o placar foi justo e quem é que se destacou na sua opinião? Parede fez o gol, Kaique França defendeu um pênalti e quais outros que você destacaria nessa vitória, hein, Tigrão? Eu acho que o Guarani apresentou, fora o Kaique França, individualmente ele desequilibrou, mas o Guarani teve mais um futebol de conjunto do que um futebol de individualidades. Essa é a grande verdade. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Então, individualmente, o Kaique França. Agora, quem que fez o arroz com feijão bem temperadinho? A zaga, Maurício Antônio e Jonathan Costa. Você quer ver um cara que eu gostei, que ninguém falou até agora, e o Emerson estava com cartão amarelo, lateral esquerdo, e aí vem para o lugar dele o Renan Castro. Eu não tinha prestado atenção ainda, acho que entrou um jogo só até agora, ou dois, mas muito pedacinho de jogo, né? O Renan Castro já estava aí na Série C, salvo engano de minha parte. E ontem eu achei que é um lateral... Ele entrou em 2 jogos, viu, Tigrão? Na C, né? Ele entrou em 2 jogos. Aliás, é um atleta que o pessoal tem falado até nos bastidores que ele poderia, eu não vi ele treinando, mas ele poderia até jogar de lateral direito porque ele tem qualidade, né? Ele é canhoto e isso não tem problema nenhum. Destro jogar de lateral esquerdo, como deve jogar o Pacheco na Ponte amanhã, ou canhoto jogar do lado direito. Mas o Renan Castro, o Batista está falando aí de individualidades, ele entrou mais para o Guarani não perder o Emerson, estava amarelado, e dá uma subida de pé aí, pronto. Uma falta, um puxão de camisa. Mas ele entrou bem. Ele 2 ou 3 vezes que ele saiu para desafogar lá de trás e levou no fundo, ele provou que bate na bola com muita facilidade. Sabe aquele negócio do cara não ter a impulsão, às vezes nem tá com a inclinação correta, e ele chega do jeito que tá, ele bota a bola lá na pinta. Ou seja, bate com muita facilidade na bola com o pé esquerdo. Gostei. Gostei do Isaac de novo, acho que o Isaac tá, nesse momento, muito acima do Diego Torres. Eu nunca imaginei que eu ia falar um negócio desse um dia, né, pela admiração que eu tenho pelo futebol do Diego Torres. E também temos que pontuar algumas coisas aqui já para encerrar. Por exemplo, a gente veio aqui durante a Série C, boa parte dela, e já parte do Campeonato Paulista, dizendo que o Diego Torres está mal posicionado, que ele está jogando muito atrás, que ele é um cara que acaba sendo muito mais útil e perigoso mais perto do gol adversário, porque ele finaliza bem, jogando do meio para frente, não vindo pegar a bola aqui da mão do goleiro ou dos pés de zagueiros, ou até do primeiro volante. E a gente bateu, aí deu polêmica, ele disse, eu também gosto, mas na frente, lembra, nas férias? Mas o treinador me pediu para fazer aquela função, para dar uma qualidade na saída de bola. Aí perguntamos isso para o treinador, ao vivo, nos donos da bola, na tela da Band. Não, circunstância de jogo, jogador tem liberdade. Ele não admitiu que foi ele que deu esse posicionamento. Coincidência ou não, ele foi para o banco depois desses... certos desencontros de informações ou polêmicas declarações.
Foi pro banco. Muito bem. Aí a gente reclama do cara porque joga muito atrás. Ontem, onde é que entrou o Diego Torres? Se é que todo mundo viu o mesmo jogo que eu. Ele entrou como segundo atacante. Ele que é arco. O que é arco? Aquele que impulsiona a flecha. Ele entrou como flecha, os que ele não tem mais velocidade e mobilidade para isso. Os caras lançando bola para ele puxar contra-ataque lá na frente, indo na linha de fundo, segundo atacante, de beirada, algumas vezes um pouquinho mais centralizado. Perdeu todas. Então tem algumas imperfeições no time ainda, às vezes tem erro de interpretação. Será que é a língua? Um fala português, o outro fala espanhol, o castelhano? Não sei. Mas o que valeu muito na importantíssima vitória do Guarani? O futebol coletivo. O Guarani entendeu a leitura e entendeu aquilo que o time precisava para ganhar o jogo, que era correr mais do que o Velo. Correu e ganhou com justiça. E o Herbert, Tigrão? Ô, Breno, tá na escuta, Breno? Sempre na escuta, Tigrão. Então fala aí, quantos anos ele tem e quais os times que ele já defendeu? Vou pegar aqui, ele tem 26 anos, Tigrão. O Herbert. Aliás, eu até perguntei pro pessoal lá do Guarani, é Herbert ou é Herbert, que eu tava na dúvida. Aí me falaram que é Herbert, que ele joga pela ponta esquerda. De vez em quando ele chegou a jogar no América de Natal e jogar bem como centroavante, mas a prioridade é jogar na ponta esquerda. Jogou pelo América de Natal a última temporada, né? Fez 27 partidas, 7 gols e deu uma assistência. Também já jogou na base do Ceará, experiência no futebol paulista no São Bernardo e no União Suzano, passagens para o Grêmio Anápolis, Inter de Lages, Maranhão, Iguatu do Ceará, Souza da Paraíba e Nacional da Paraíba. Lembrando que ele fez toda a pré-temporada na Ponte, né? Tava lá até 2 dias atrás e agora acertou com o Guarani. Até falei com o Edu, Tigrão, você não deve se lembrar também de nenhum jogador na história que tenha feito isso, tanto pelo Guarani quanto pela Ponte, né? Que acertou com o time, foi anunciado, treinou e depois já passou justamente direto para o rival. Aquele que desceu a avenida sem nunca ter subido. Porque não jogou, não subiu. Batista, tá comentado aí sobre o Herbert. 26 anos. Se ele subiu profissionalmente com 20, que é o normal de acontecer, às vezes demora um pouquinho mais. Sem contar a Ponte, 10 times. 6 anos de carreira, 10 times. Sem contar a Ponte. Dá quase que 2 times por ano. Vou esperar um pouquinho, tá bom? Tá bom, são 19h10. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Preste atenção nesta grande oportunidade. Você que está querendo comprar um ventilador de teto. Atenção, ventilador de teto Galaxy 45 watts para adaptar do soquete da lâmpada. Não precisa fazer nenhuma instalação. É como se fosse uma lâmpada. Você tira a lâmpada e aí coloca no lugar o ventilador de teto que já vem com uma lâmpada. Então você substitui uma lâmpada por um ventilador de teto e uma lâmpada. Tira um equipamento e coloca 2 no lugar. É só rosquear lá no soquete. É muito simples, toda pessoa tem possibilidade de fazer a instalação, porque é só tirar a lâmpada e no lugar rosquear o ventilador de teto. Só R$ 99,00 cada. O preço tá muito bom, hein? E eu recomendo porque comprei e fiquei extremamente satisfeito.
Promoção válida até o dia 31 de janeiro ou então até quando durar o estoque. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite esta promoção, mas é só até o dia 31 de janeiro ou enquanto durar o estoque. Logos, materiais elétricos, localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, um horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos, materiais elétricos. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani em jogo realizado ontem à noite no Benitão, em Rio Claro, quarta rodada do Campeonato Paulista. O Grêmio venceu pelo placar de 1-0. O único gol marcado por Guilherme Parede, cobrando o pênalti ainda no primeiro tempo, aos 46 para 47 minutos. Público de 2.843 torcedores e uma renda de um pouco mais de R$131 mil. O Guarani de Kaique França, Rafael, depois Cicinho, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, depois Renan Castro, William Faria, Natan Melo e Isaac, depois Diego Torres, Guilherme Parede, Mirandinha, depois Dentinho, Maranhão, depois Kevin, a equipe do técnico Matheus Costa. Tchau, Velo Clube, começou o jogo com Marcelo Carné, Inayan, Gabriel Mancha, Marcelo, Betão e também a presença de Zé Mário, Luiz Otávio, Matheus Norton, Silas e também Daniel Amorim e Rodrigo Alves. Guarani venceu, esta foi a ficha técnica do jogo, a arbitragem foi da Mariana Batalha. 1 pro Guarani, 0 pro Velo Clube. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:18. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia e atendimento para toda a região metropolitana de Campinas, em todos os setores. Tem soluções para você, consumidor final, também para você que tem aí uma indústria, que tem uma empresa. Faça economia comprando materiais hidráulicos na KS Tubos, Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. Tudo em materiais para rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 38338900. Repito, 19, o código de área, e o número 3833-8900, KS Tubos. Ouvinte no ar. Batista, boa tarde. É uma opinião minha, eu acho que vocês acham o Elvis acima da média. Ele até já pode ter sido, mas hoje não é mais não, viu, Batista? Boa sorte para ele lá embaixo, tá? Eu acho que a Ponte tinha feito uma burrada muito grande em ter renovado o contrato com o cara até 2028. Boa sorte para os nossos amigos lá embaixo. Ele não tá com essa bola toda mais não. Vocês superestimam demais esse jogador. Mas que ele seja feliz por lá. É o Adalberto, Campinas. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista, integrantes da mesa, da Bandeirantes. Não pode ter pessimismo, né? O jogo tem que ser jogado. E a Ponte ainda tem chance de sair dessa daí. Olha a pontuação do campeonato, né? Então ela tem ainda chance. Olha o Guarani, estão falando que a Ponte Preta perdeu o jogador, Eu acho que ela perdeu o jogador, mas também não perdeu o jogador, aqueles caras que resolvem, não. Eles que vão com Deus. Mas você não vê o Guarani contratou tanto jogador aí, empatando o jogo, perdendo o jogo, ganhou ontem no sufoco de 1-0. Contratou um monte de jogador. Então, não é bicho de sete cabeças jogar bola. Eu acho que esse último jogo da Ponte Preta aí, ela não empatou o jogo por acaso, mas ela jogou até bem.
Abraço aí para vocês. Abraço, boa tarde, Batista e amigos da Band. Eu sou fã do Valdemir Gomes. Sou também amigo dos filhos dele, a Ana e Leandro. Tenho uma enorme admiração por tudo que ele diz e tudo que ele fala. Me emocionei muito com a história que ele contou. Já tive a oportunidade de, inclusive, dizer a ele o quanto ele foi importante para eu me tornar um profissional de alta performance na área comercial. Um forte abraço ao Tigrão. Qualquer hora dessas te peço mais um abraço pessoalmente. Luiz Ricardo. Abraço para você, Luiz Ricardo. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Batista. Parabéns pela condução do programa. Batista, gosto muito de ouvir o programa de vocês. Tenho admiração pelo trabalho de vocês, mas o Tigrão é fora da curva. Além de conhecer muito de futebol, ele quebra protocolo para o lado bom, ele sai da mesmice e alegra o ambiente. Parabéns ao Tigrão, um abraço a vocês, Macedo, do Parque Via Norte. Abraço para você, Macedo, ouvinte no ar, mais um. Fala, Batistão e amigos, ótima tarde, tudo bem? Deixa eu tirar uma dúvida com vocês, tá? Eu sou leigo no assunto. Em casa, quando a gente tem alguma dívida, alguma coisa assim que tá apertando, a gente vende algum bem nosso e começa de novo. Vende um carro, uma moto, alguma coisa, quita a dívida e começa do zero. A Ponte não poderia, nesse caso, vender o clube do Paineiras ali? Aonde fica o Paineiras ali é valiosíssimo. Será que a Ponte não poderia usar desse bem que ela tem para poder recomeçar, quitar essas dívidas e ter uma vida nova? Será que o terreno lá é da Ponte? Pode ser feito isso? Não pode? Vocês sabem me explicar sobre esse caso aí? Ótima tarde, André Santana. Abraço, André. Perguntei ontem para a doutora Thalita se tinha alguma penhora, porque tem a penhora do estádio Moisés Lucarelli. Perguntei se tinha alguma penhora na unidade lá do Paineiras e no Jardim Aulina, e ela afirmou que não. Portanto, as duas unidades estão absolutamente liberadas. E eu já falei a respeito disso dias atrás, né? Não sobre venda, mas usar o patrimônio para fazer um empréstimo para, naquela oportunidade que falei, era para pagar o Transferban, para não ficar nesta situação que a Ponte está agora com 0 ponto na competição. Mas sim, você tem toda a razão. Quando a situação é complicada, há necessidade de se desfazer de um patrimônio momentâneo. Muitos já fizeram isso. A vida é uma gangorra, né? E todo mundo está sujeito a acontecer aí um infortúnio, um prejuízo que aparece de repente, uma cirurgia que tem que ser feita. E clube de futebol, muitos já fizeram isso. Salvo engano, a Ponte era proprietária do terreno onde tem o Clube Valiense, que o Tigrão é sócio lá. E vendeu na oportunidade. Não sei se é exatamente esse terreno onde tem o Valiense. Não, é o Country Club. A Country Club, então é outro clube de Valinhos. É, né? Um outro clube muito grande, maravilhoso, aqui em Valinhos. É numa outra região da cidade, mais saindo ali no sentido de Vinhedo, por dentro, né? Clube maravilhoso. Aliás, os dois clubes se dão muito bem. De vez em quando tem uns amistosos aí, o time do Country contra o Valiense no Valiense. Depois o Valiense paga a visita, vai lá no Country. Tem rivalidade, mas se dão muito bem. Depois termina tudo molhando as palavras. Mas era o Country Clube de Valinhos. Aliás, de cá, em início de carreira, frequentou muito com a família, com os filhos pequenos, o Country Clube. Era Associação Atlética Ponte Preta Country Clube. E agora na lata. Responde na lata. Dos 20 clubes que vão disputar a Série A nesse ano, apenas um ainda não venceu nesta temporada. Qual é esse time? Começo com você, CH. Atlético Mineiro. E você, Tigrão, a sua resposta? Acho que é o Atlético também. E você, Bebê?
Atlético. Já a resposta. Soldado ou sondado, melhor dizendo, por clubes do exterior, Rafael Veiga tem futuro indefinido no Palmeiras. Recentemente, os agentes do jogador foram procurados pelo América do México. E o Verdão está disposto a ouvir ofertas pelo meia. Na sua opinião, chegou ao fim o ciclo de Veiga no Palmeiras? Começo com você, bebê. Pra mim chegou, eu acho que já deu o que tinha que dar, ele não rende mais pro Palmeiras. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Eu acho um grande jogador, mas parece que riscou o cristal. E você, CH, qual é a sua reflexão? Para mim, fim da linha pro Veiga. Eu vou com você, Tigrão. Quem você acha que será o campeão da Copinha 2026? São Paulo ou Cruzeiro? Partida marcada para domingo, 11 da manhã. Esse jogo que, claro, terá cobertura aqui da Rádio Bandeirantes. E aí, Tigrão? Olha, o São Paulo tirou a grande sensação ontem, tirou em alto estilo, né? O Ibrachina, na semifinal. Mas o Cruzeiro fez uma campanha de gente grande. Gente grande mesmo. Inclusive eliminou a Ponte. Que a Ponte também já estava toda desfalcada. Mas ganhou de virada do Grêmio aí na semifinal. Um jogaço, hein? Difícil essa pergunta. Mas é só palpite. Acho que dá Cruzeiro. E você, Breno Beretta? Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Vi jogos dos dois, mas aposto no São Paulo. Vai dar São Paulo 2-1. E você, CH, qual é o seu palpite? São Paulo. A resposta do Na Lata 1. O Atlético Mineiro é o único time entre os 20 da Série A que ainda não venceu em 2026. Foram 4 jogos e 4 empates no Campeonato Mineiro. Portanto, a resposta do Na Lata 1, Atlético Mineiro, todos acertaram. Parabéns. Valeu, CH, um abraço para você, até amanhã, CH. Um abraço, boa noite, até amanhã. Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Breno Bereto, um abraço para você, até amanhã. Repita aí a contratação anunciada hoje pelo Guarani. A contratação é Ebert, atacante que estava na Ponte Preta, 26 anos, já fica à disposição para o jogo de segunda diante da Portuguesa. Um abraço a todos, até amanhã, Batista. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, Batista, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Tem aqui o Edivalmir Massa, que mandou também os parabéns para o Tigrão. Na minha visão, é só arrumar o meio-campo. Edivalmir Massa, Tigrão. Que leitura do jogo, parabéns. Bem, amanhã estaremos de volta. Amanhã tem bola rolando, partida marcada para 5 da tarde, Ponte Preta e Noroeste. E na segunda-feira, o Guarani, que estará em campo, né? Joga contra a Portuguesa. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Tchau. Agora,